E se eu te dissesse que é possível realizar tudo aquilo que a gente deseja de uma forma divertida? Será mesmo que o estresse chega até a gente em determinadas situações ou a gente mesmo acaba criando ele? Bom, mais ou menos é sobre isso que a gente vai falar no livro de hoje, Sem Esforço, do Greg McKeown. Com certeza tu já deve ter ouvido falar na ideia do essencialismo. Naquele livro, a gente até já gravou sobre ele, que ele nos ensina como identificar o que é importante e de verdade tentar realizar somente isso para que nenhuma outra distração ocupe a nossa energia. Mas qual a diferença de um livro e outro? Se tu for ver, até as capas deles são iguais, o essencialismo e o de hoje, que é o sem esforço. No essencialismo, a gente aprende basicamente a identificar o que é importante, como reconhecer o que é essencial de ser feito e o que é uma distração, para desse jeito a gente eliminar a distração e ficar claro o que a gente deve fazer. E no livro de hoje, o Sem Esforço, ele nos ensina como fazer o importante de uma forma fácil e divertida. E por que o Greg escreveu esse livro? Depois de lançar o essencialismo, ele ficou muito atarefado. Sessões de autógrafo, entrevistas, tudo isso que realmente exigia muito o tempo dele. E ele começou a ficar estressado, começou a se preocupar com várias coisas, e ele não conseguia aceitar o fato de que ele escreveu um livro que ensinava praticamente a todo mundo a conseguir identificar o que era importante na sua vida, para evitar o estresse, tudo isso, e ele se via nessa situação onde ele ensinava as pessoas a não chegarem ali. O que faltou para ele foi realmente esse método que ele escreveu no livro chamado Sem Esforço. E aqui, até na capa do livro, ele diz: torne mais fácil o que é o mais importante. Ou seja, a gente já sabe o que é importante, mas agora como que a gente consegue realizar isso sem que a gente se incomode? Então hoje a gente vai falar sobre esse livro, sobre esse método e como que a gente pode implementar ele no nosso dia a dia. Esse livro está dividido em 3 partes: estado sem esforço, ação sem esforço e resultado sem esforço. Na primeira parte, sobre o estado sem esforço, ele nos ensina como que a gente pode estar bem de forma natural e de um jeito fácil. Na segunda parte, sobre a ação sem esforço, o que ele vai nos ensinar é realmente como que tu consegue realizar todas as tarefas que tu precisa realizar bem e de uma forma fácil. E na terceira parte do livro, como que a gente pode ter resultados, bons resultados, também de uma forma fácil. Então vamos conversar um pouco mais detalhadamente sobre cada um desses pontos. Primeiro vamos falar sobre esse estado sem esforço, que alguma vez na vida tu já deve ter se sentido por um momento que tu estava bem descansado fisicamente, bem descansado mentalmente, tu tinha que fazer uma tarefa, tu realmente estava ali concentrado, focado, tu se sentia presente, tu conseguiu fazer um negócio muito melhor do que tu estava esperando e tu percebeu que tu fez tudo isso de uma maneira que não foi tão difícil e a única coisa que aquilo ali te trouxe foi felicidade e satisfação. Então, o nosso objetivo aqui é tentar se lembrar desse momento, do dia que tu conseguiu fazer isso e saber que esse estado tu consegue repetir ele pelos próximos todos os dias da tua vida. O primeiro passo para que a gente consiga chegar nesse ponto é realmente inverter o nosso pensamento, que na maioria das vezes a gente para olhando para uma coisa pensando por que isso é tão difícil, quando na verdade a gente simplesmente tinha que parar, olhar e falar como que eu posso fazer isso ser o mais fácil possível. E para isso ele nos dá uma simples pergunta que tu mesmo tem que se fazer antes de qualquer tarefa, pode ser o mais difícil que seja, pode ser o mais chata que seja, tu pode achar que tu não é capaz de realizar aquilo, mas que tu simplesmente pare e se pergunte de que forma eu estou tornando isso ser mais difícil do que realmente é. E não continua até tu conseguir responder essa pergunta, porque tu vai ver que tu vai chegar numa resposta que vai fazer sentido, vai ser útil e depois tu vai conseguir continuar a tarefa de uma maneira muito mais fácil. Então, se antes de começar uma tarefa tu já está pensando que é chato, que é difícil, que não sei quem tinha que estar fazendo, que outra pessoa tinha que estar fazendo, simplesmente para, saiba que tu consegue fazer qualquer coisa que tu simplesmente se focar e colocar a tua atenção ali e tenta se perguntar, meio que uma reflexão na verdade, de que forma eu estou tornando isso ser mais difícil do que parece, e tu vai chegar a uma resposta e tu vai tornar isso muito fácil. Então, depois dessa parte aí de inverter os primeiros pensamentos, vamos ver essa ideia de que o trabalho e a diversão podem coexistir. Ele nos dá exemplos de várias empresas em que os dois sócios têm as mesmas responsabilidades, os mesmos trabalhos, os mesmos cargos, tudo igual. Um é feliz e positivo e o outro está sempre estressado e preocupado. Então o que ele nos diz aqui é como que duas pessoas exatamente iguais com os mesmos cargos, uma é feliz e a outra não. Bom, essa resposta é simples. Ele diz que a gente torne qualquer coisa, mesmo que seja o mais pequena possível, em um ritual. O objetivo aqui é tornar qualquer pequeno hábito em um ritual.
Qual que é a diferença? Um hábito é aquilo que a gente já está acostumado a fazer quase que de forma automática. Mas um ritual não. Um ritual é realmente quando tu para, tu está concentrado, tu está pensando naquilo ali e de uma forma ou outra tu está aproveitando aquele momento porque ele é teu ritual. Ele nos dá um exemplo muito simples que é o de dobrar roupas. Tem muita gente que não gosta, mas ele diz que é muito importante e que esse pequeno hábito tu pode tornar ele ser muito divertido se tu realmente se der conta que esse simples pedaço de pano que cobre teu corpo aí durante toda a vida deve ser tratado com carinho, deve ser dobrado muito bem dobrado, guardadinho e pronto. Porque não é um hábito, porque tu já tem que fazer ele. Então, entre fazer de um jeito chato, de pegar e jogar tudo para dentro do armário, ou realmente tentar entender a importância que tem esse pequeno gesto, tornar ele um ritual, algo divertido, algo que tu sinta que isso é importante, faz total diferença. Então, qualquer pequeno hábito, tornar ele um ritual. Lembre-se que não importa o que tu faz, mas sim a importância que tu está dando para aquilo e a maneira com que tu faz isso. Tu vai ter que fazer do mesmo jeito. Então a escolha é tua, se tu vai querer se divertir com aquilo ali ou não. Outra maneira do estado sem esforço que o autor nos diz é se libertando de rancores. O que ele quer dizer com isso? Às vezes a gente cria certo preconceito, certa raiva inexistente com certas pessoas, com certos lugares, e qualquer hora que a gente for se deparar com aquela pessoa, com aquele lugar, a gente acaba tendo uma sensação negativa que era totalmente desnecessária. Então, assim como aquela pergunta que a gente já falou, mais uma vez, qualquer coisa que te incomode, tu tem que simplesmente fazer uma leve reflexão contigo mesmo. Isso realmente me incomoda? Ou eu estou criando uma coisa que não existe, que me faz um mal totalmente desnecessário? Por quê? Porque depois tu vai ver que realmente é assim, tu vai começar a olhar para as coisas e dizer, bom, não era como eu imaginava, realmente era coisas da minha cabeça, e tudo vai ficar um pouquinho mais leve e mais fácil de se fazer. E um outro ponto importante aqui sobre o estado sem esforço também o autor chama de a arte de não fazer nada. Ele compara a nossa mente com a bateria do teu celular, que tu vê que a bateria do teu celular vai diminuindo e mesmo que tu chegue no zero, que tu fique sem bateria nenhuma, não adianta tu seguir usando o celular, porque tu sabe que tu não vai estar fazendo nada, já que ele não funciona. E essa arte de não fazer nada que ele nos diz é conseguir fazer com que de propósito praticamente tu encontre algo que seja capaz de te recarregar durante os teus dias, para que assim tu consiga chegar numa maneira onde tu esteja sempre disposto a fazer o que deve ser feito. E o último ponto sobre o estado sem esforço ele chama de observar. Mais uma vez é algo semelhante às perguntas que a gente fez antes, que tu observe se tuas opiniões não estão influenciando nos fatos. Então, o que ele nos diz é, tu conhece uma pessoa que é fácil de lidar e uma pessoa que é difícil de lidar? Então, bom, isso é uma opinião tua e acaba só dificultando as coisas. Porque se é uma pessoa que é difícil de lidar e ela simplesmente te pede um copo d'água, já vem um milhão de pensamentos na tua cabeça pensando, ué, por que tu não vai lá e pega? Ou tu fica bravo porque essa pessoa sempre te pede um monte de coisas. Mas se é uma pessoa que tu considera fácil de se lidar, tu simplesmente diz, claro, deixa que eu pego, e torna tudo mais fácil. Então, antes de fazer qualquer coisa, observa se a tua opinião sobre aquela pessoa não está influenciando. E aqui ele toca no assunto sobre a bagunça física e a bagunça mental. O que ele nos diz é que qualquer situação fica realmente mais chata, mais estressante, mais difícil quando o teu ambiente físico está bagunçado. Então ele nos conta a história de que Greg, o autor, estava simplesmente passando ali pelo escritório dele e ele falou para um colega de trabalho que tinha a mesa toda bagunçada. O Greg falou simplesmente para ele, ó, faz um favor, joga esse papel aqui que tá meio amassado, faz uma bolinha e põe no lixo. Daí o cara pegou o papel, fez uma bolinha, se levantou e jogou no lixo. Daí ele começou a olhar para... O cara já estava de pé, já tinha jogado um papelzinho no lixo, ele começou a olhar para toda a bancada dele. Ele começou a revisar as folhas que ele estava ali, ele lia os títulos dos documentos, ele começou a organizar um pouquinho. O Greg foi se afastando aos poucos e foi para o escritório dele. O que aconteceu é que uns 20 minutos depois esse cara voltou lá para o Greg e falou, ah, sabe aquela bolinha que tu fez eu jogar no lixo? Então, eu consegui organizar todo o meu escritório e agora ele está muito mais limpo. Ou seja, a ordem foi para que ele jogasse um único papelzinho no lixo. Mas quando ele já se viu ali de pé e já tinha feito isso uma vez, ele percebeu que ele realmente podia fazer várias outras vezes até que o espaço dele esteja realmente limpo. Então, para organizar a nossa bagunça física não é difícil. É simplesmente o ato de começar. Fazer a primeira vez, tu vai ver que é tão fácil, tu pode fazer mais vezes até ter tudo organizado. Então essa primeira parte foi sobre o estado sem esforço. Então vamos ver de novo o que ele tinha nos dito. A questão de inverter os pensamentos, não será que eu mesmo estou tornando isso mais difícil? Transformar nossos hábitos simples em rituais divertidos
que a gente se liberte dos rancores que a gente mesmo criou, que a gente desenvolva a arte de não fazer nada, como ele disse, e observar sempre se a nossa opinião não está influenciando em nada antes da gente chegar a uma conclusão daquela determinada situação. Agora vamos para a segunda parte do livro, onde ele fala sobre ação sem esforço. O objetivo aqui é muito simples, que a gente consiga fazer muito mais, se desgastando muito menos e conquistar tudo que a gente quer sem nenhuma barra a ser forçada. E para isso a gente vai precisar aprender a definir, começar, simplificar, progredir e estabelecer um ritmo. Então essa primeira palavra que ele nos traz sobre definir, o que seria isso? Que a gente realmente consiga definir na nossa cabeça como vai ser aquele objetivo quando ele estiver concluído. O que ele nos diz é que as decisões, quando são muito amplas e muito vagas, elas acabam nos desgastando. E que simplesmente emagrecer não é objetivo, perder peso não é objetivo. Mas o que ele diz é que tu realmente consiga enxergar o númerozinho que tu quer ver na balança. Isso sim é objetivo, porque quando tu chegar ali a ver aquele número, tu vai entender que, bom, objetivo concluído. Ler mais não é um objetivo, mas que tu visualize que tu está colocando um certinho do lado de essencialismo na tua lista de livros para ler. Isso sim é uma forma de visualizar um objetivo. Então é muito importante que tu consiga definir como será aquele objetivo para que tu considere ele como concluído. Nessa parte ele fala um ponto muito importante, que é o custo dos retoques. Às vezes a gente perde muito tempo realmente focado nos detalhes, tentando fazer aquilo ali ser perfeito, e o que ele nos diz é que quando a gente começa a ficar meio perdido, meio confuso com aquela tarefa que a gente tinha que fazer, que tu simplesmente reserve 60 segundos, dê um passo para trás, se afaste daquela tarefa e lembra como era a imagem que tu visualizou daquele objetivo sendo concluído, para que tu realmente perceba e diga, não, eu estou dando muita atenção aos detalhes, isso aqui não vai fazer muita diferença e não é um divisor de água se eu vou realmente conseguir o meu objetivo ou não. Então cuidado com esse custo dos retoques, porque eles acabam ocupando muito teu tempo. Bom, a gente aprendeu a definir, mas agora como que a gente começa? Ele diz que é muito simples, tu tem que pegar tudo aquilo que tu quer fazer e pegar o primeiro simples passo, o mais fácil, e saber que a inércia sempre vai ao teu favor. Então lembra o cara lá do escritório do Greg? Ele não sabia como começar a arrumar o escritório dele. Porém, jogando um primeiro simples papelzinho no lixo, foi o começo, ele percebeu qual seria o segundo passo, qual seria o terceiro, qual seria o quarto. Então, depois de definir, o primeiro que tu tem que fazer é identificar qual é o primeiro passo para que tu consiga começar por ali e saber que depois de realizar aquele primeiro simples passo, tu vai estar um pouquinho mais confiante para o próximo. Então, bom, a gente já definiu como vai ser nosso objetivo, a gente já começou ele e agora a gente precisa simplificar o processo. O que isso quer dizer? Que tu veja todo o processo que tu tem que fazer, não que tu tente simplificar os passos, mas que tu tente eliminar eles. Então vamos usar de exemplo, eu tenho que ler um livro, escrever um resumo, desse resumo eu tenho que fazer um roteiro, desse roteiro eu tenho que gravar o vídeo, editar o vídeo. Então eu pego todos os passos que eu tenho que fazer aqui e eu percebo que será mesmo que eu tenho que fazer um resumo e fazer um roteiro? Não será que enquanto eu estou lendo o livro eu já não consigo ir escrevendo roteiro? Então essa parte de fazer um resumo não precisa, eu posso cortar ela. O que ele nos diz é que todos os processos que a gente tem, em qualquer coisa que for, com certeza tem 2 ou 3 pontos que a gente pode cortar, tornando tudo muito mais simples, mais fácil e mais rápido de ser concluído. Então, realmente, abre o processo que tu tem de criação e vê quais etapas podem ser eliminadas para tornar ele muito mais simples. Então, agora a gente já tem o objetivo, como ele vai ser quando for concluído, a forma que a gente vai começar, o processo um pouquinho mais simplificado e agora vamos ver como que a gente consegue realmente progredir. O que ele nos diz aqui sobre o progredir é que a gente saiba, entenda e aceite que a primeira versão de qualquer coisa não vai ser bom, não vai ser bonito e isso não tem nenhum problema. Ele nos apresenta esse método do rascunho zero. O que é isso? Uma folha de papel onde tu começa a escrever palavras soltas, aleatórias, que tem a ver com o que tu quer fazer e depois, a partir desse rascunho zero, que tu desenvolva o primeiro rascunho do projeto. Ou seja, é o rascunho zero, aquele que tu fez, só que um pouquinho mais organizado. Às vezes tu perde muito tempo na questão dos retoques, como a gente falou, dos detalhes, e tu não tem que ter medo, muito menos vergonha de ver como está ficando o teu protótipo inicial. Simplesmente o que tu quer fazer de novo, faça, mesmo que seja ruim, mesmo que seja estranho, e depois, aos poucos, tu vai arrumando ele. Então não tenha medo de progredir dessa maneira. E o último passo dessa parte do livro, que é estabelecer um ritmo.
definir o mínimo por dia e a quantidade máxima por dia daquela determinada tarefa. Por quê? Porque vai ter dias em que tu não vai querer fazer, e se tu não fizer, tu vai se sentir estranho, e tem dias que tu vai estar muito empolgado, e se tu fazer muito, tu vai acabar se cansando. Então é importante estabelecer um ritmo para que a longo prazo isso seja eficiente para ti. Então, por exemplo, por dia eu não vou ler menos de 20 páginas, mas eu também não vou ler mais de 40 páginas. Por semana eu não vou gravar menos de um vídeo, mas eu também não vou gravar mais de 3 vídeos. Desse jeito a gente consegue estabelecer um ritmo que não vai nem nos cansar, nem nos frustrar no longo prazo, que é sempre o que nos interessa. Então, basicamente, como seria toda essa ação sem esforço que a gente conversou? O primeiro passo, definir como que a gente quer que esse objetivo seja no final. Segundo passo, começar. Qual o primeiro passo mais fácil que vai me ajudar pelos todos os próximos passos? Depois, simplificar o processo. Não é simplificar os passos, mas cortar os passos. O que eu estou fazendo a mais que não precisa, que não vai mudar muita coisa? Quarto passo, progredir. Não tenha medo de tudo que for novo, fique ruim ou fique estranho. Isso é totalmente normal. E o último passo, de estabelecer um ritmo para que tu não se canse, nem para que tu sinta que tu não fez nada. Então a gente já viu a primeira parte do livro, Estado sem esforço, e a segunda parte do livro, Ação sem esforço. Agora vamos passar para a terceira parte, onde ele diz o resultado sem esforço. Vamos ver como que a gente consegue chegar nesse ponto. Nessa parte os passos são aprender, elevar, automatizar, confiar e prevenir. No primeiro passo sobre aprender, ele diz que a gente tem que aprender quais são os princípios básicos daquilo ali. A gente não precisa realmente estar focado em cada detalhe, mas que a gente aprenda e melhore sempre a nossa visão geral sobre aquilo que a gente quer fazer. Elon Musk, por exemplo, ele não está preocupado em qual parafuso está sendo colocado no carro, ele não passa horas e dias estudando atrás de parafusos, não. Ele está focado realmente na visão geral do negócio, como que o carro pode andar sozinho, como que alguma coisa grande pode mudar. Então ele tem uma visão muito mais geral do negócio do que realmente está focado em cada detalhe do carro que ele faz. Isso para ele é indiferente. Talvez se lance um novo parafuso, ele venha dar uma olhada, mas o que a gente tem que aprender é sempre não os mínimos detalhes do negócio. E sim, a gente tem que estar sempre aprendendo a visão geral sobre ele, o que pode mudar de uma forma grande. O segundo passo sobre essa parte do livro é elevar. O que seria isso? Elevar o número de pessoas que estão de acordo com o seu propósito. Ou seja, ele nos dá o exemplo de que nos Estados Unidos o pessoal tinha que produzir muitas máscaras dessas do coronavírus e uma empresa tinha um objetivo muito grande a ser cumprido em um prazo muito pequeno. Então o que eles fizeram? Eles pegaram 10 pessoas e ensinaram elas não a fazer máscaras, mas ensinaram 10 pessoas a ensinar a fazer máscaras. Então o que aconteceu? Essas 10 pessoas ensinaram outras pessoas e também fizeram suas máscaras. Essas que foram ensinadas fizeram suas máscaras, mas também conseguiram ensinar. Então muitas pessoas, além de aprender a fazer, elas aprenderam a ensinar as outras a fazer. Então desse jeito a empresa conseguiu elevar o número de pessoas que conseguia colaborar com a criação dos produtos que ele precisava. No final de tudo, eles fizeram 13 milhões e poucas de máscaras, mas o importante é não ensinar as pessoas a fazer, mas ensinar as pessoas a ensinar. Desse jeito, tu vai elevar muito mais rápido o número de pessoas que estão de acordo e no mesmo propósito que a tua empresa. O terceiro ponto aqui se chama automatizar. E uma ótima maneira de fazer isso é através de checklists. Os caras da máscara, por exemplo, eles usavam checklists. Então, o jeito mais fácil de ensinar e de automatizar tarefas é através de checklist. Primeiro passo esse, segundo esse, terceiro esse, quarto esse, quinto esse. Pronto. Por que isso é tão importante? Quando tu consegue automatizar as tarefas mais básicas possíveis através de checklists, a tua energia mental já não está mais ali, porque aquilo ali já meio que se faz de uma maneira automática. Então, tu pode usar toda essa energia que tu tinha antes para fazer coisas básicas, para fazer coisas que realmente sejam novas, interessantes e que venham a causar um impacto um pouquinho maior. E o próximo ponto é confiança. O que ele diz aqui é que para que realmente o negócio seja grande e funcione, tu não precisa simplesmente automatizar as tarefas, tu também precisa ter tarefas automatizadas com pessoas de confiança. E como que a gente consegue encontrar alguma pessoa de confiança? Normalmente ele diz que são as pessoas que começaram junto contigo porque elas sim estão alinhadas e se desenvolveram junto com a empresa. Um jeito que a gente pode fazer isso é encaixando essa nova pessoa no padrão dos 3 Is, que ele chama que são inteligência, integridade e iniciativa. E o último ponto dessa parte do livro é sobre prevenir. Então ele diz que é muito importante não só resolver problemas, mas também prevenir problemas. Ele conta a história de quando o governo francês comprou fez um investimento muito grande, mais ou menos uns 20 milhões de euros, para comprar alguns trens. E o que aconteceu?
quando cada trem foi chegando no país, eles foram vendo que os trens eram 20 centímetros mais largos que os trilhos. E como que um erro tão bobo desse pode ter acontecido? Saíram perguntando para todos os responsáveis, eram jogando a culpa no outro, até que realmente chegaram naquele cara que conseguiu medir os trilhos. E como ele já fazia isso tantas vezes, ele confiou nele, ele mediu uma vez e anotou no papel, foi lá e entregou. Mas o que ele não percebeu é que ele tinha anotado errado. Ele mediu certo, mas ele anotou errado. Então é sempre importante a gente ter essa sensação de prevenir os problemas e prestar atenção se realmente o que tu fez foi feito certo. Se não, como aconteceu nesse caso da França, toda a inteligência francesa foi manchada porque um cara simplesmente confiou no que ele escreveu, entregou pro pessoal e ele entregou um negócio que estava 20 centímetros menor do que os eixos dos trens. Então, tome cuidado e não faça essas coisas que são importantes de uma maneira tão natural e automática. Ele nos diz, meça 2 vezes para cortar somente uma. E prevenir problemas é uma etapa muito importante, só não nos negócios, como também na tua vida. Então, antes de querer realmente ter o problema para cuidar dele, tenta prevenir, para que tu não precise passar por nada disso. O que ele quer nos dizer é como se fosse uma árvore, em vez de ficar cortando os galhos, que tu realmente vá na raiz do problema e solucione ele de uma vez. A gaveta do lado da cama, por exemplo, que tu vai simplesmente fazer assim para fechar e ela não fecha. O que tu faz? Tu puxa ela até fora, balança ela um pouquinho e coloca de novo. Porque isso te parece um jeito muito mais fácil de solucionar o problema do que se realmente tu se levantasse da cama, tirasse a gaveta, visse o que estava trancando, solucionasse até que ela funcionasse de uma forma perfeita. Mas o que a gente não sabe é que durante todos os próximos dias da tua vida, tu vai ter que fazer esse negócio de consertar a gaveta. Então realmente tu iria ganhar muito mais tempo se tu um dia levantasse para arrumar a gaveta do que se tu ficasse nisso aí todos os dias. Então, para construir essa parte dos resultados sem esforço, o primeiro passo é aprender os princípios dele. Depois a gente tem que conseguir aprender a ensinar as pessoas a ensinarem mais pessoas. Assim, a gente vai começar a tornar tudo automático com pessoas de confiança e prevenindo os problemas. Tenho certeza que vai ser muito melhor e muito mais fácil do que tu estava esperando. Então, bom pessoal, esse foi o livro de hoje, Sem Esforço. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos em um próximo capítulo. Valeu!